Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo a gente vai falar sobre as 4 etapas de uma venda. Então, só para vocês entenderem a importância disso aqui, muita gente, não sei se é o seu caso, mas se for, você precisa mudar essa mentalidade urgente, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam assim, falam assim, né? Ah, eu fiz esse anúncio faz 4 meses, faz 3 meses e ainda não tive nenhuma venda. Pô, já faz um tempão que eu estou tentando vender isso aqui e não vende. Tá, mas o que o tempo tem a ver com a venda? E por que eu estou falando isso? Quando você entende o funil, como se fosse o funil, né? As 4 etapas de uma venda, você vai entender que o tempo não tem nada a ver. Porque se não está tendo visita, se não está tendo impressão, que é o primeiro passo, visita, como é que vai rolar uma venda? Vou dar um exemplo, uma analogia de uma loja física. Você tem uma loja num bairro, não passa ninguém em frente à sua loja. Qual é o problema? É o tempo que você montou a sua loja ou é porque ninguém passa na frente e ninguém entra? Então você precisa entender os passos de uma venda para poder analisar uma campanha e assim otimizar caso necessário. Então vou compartilhar a tela do meu computador, vou deixar esse slide que eu vou mostrar para vocês baixarem aqui, vocês fazerem um download para vocês terem e sempre que precisar olhar e ler para lembrar as etapas de uma venda. Vamos nessa? Bom, fundamentos de vendas, 4 etapas da venda no e-commerce. Entenda o caminho que o cliente faz do ver até o comprar. Bom, o funil do Mercado Livre. Então, o primeiro passo é a impressão, o segundo é o clique, o terceiro é a conversão, o quarto pós-venda. Então, para consertar uma venda ruim, você precisa saber onde ela travou. Então, vamos lá. O que é uma impressão? O primeiro passo é o Mercado Livre mostrar o seu anúncio. Ou seja, o cliente fez uma busca, isso foi lá, entrou no Marketplace, fez uma busca pela palavra que o seu produto oferece. Vou dar um exemplo, vai lá, entra e procura tênis preto para corrida e você vende de fato um tênis preto para corrida. O primeiro passo é o Mercado Livre mostrar seu anúncio, seja ele de forma orgânica ou paga. Então você precisa entender, tá tendo impressão? Tá, beleza, esse é o primeiro passo. Depois, clique. As pessoas estão clicando no seu anúncio. Quando o Mercado Livre mostra, as pessoas clicam no seu anúncio, ou seja, está tendo visita. Tá tendo visita, as pessoas clicam. Então, beleza, esse é o segundo passo. O terceiro passo, a conversão. O Mercado Livre mostra, as pessoas clicam, o segundo passo. E o terceiro passo, está ocorrendo a venda, as pessoas estão comprando ou não, elas clicam e não compram. Terceiro passo. E aí o quarto passo é o pós-venda. Tá tudo em ordem? Não está tendo reclamação? Não está tendo muita devolução? Porque se tiver é um problema. A experiência de compra vai baixar lá o nível. O Mercado Livre vai penalizar além do prejuízo, né, que você tem com devoluções. Então na verdade são os 4. Esses são os 4 passos de uma venda. Tá? Então vocês precisam, esse slide, por exemplo, você pode imprimir, colocar aí na frente, aí no lado aí na sua mesa, para você sempre olhar para ele e analisar e decorar, né? Para você saber quais são os passos e aí saber onde estão os problemas da sua campanha. Então, seguindo, vamos lá. 1. Impressão, visibilidade. A vitrine do shopping, né? É o momento em que seu anúncio aparece na busca, no meio de outros 50 concorrentes. Coloquei 50 aqui, mas tem outros milhões, milhares de concorrentes. Então, os fatores críticos. Título, seu título está compatível? O cliente te acha? Então, quando você estiver analisando, o título está compatível? Pô, tá, isso sendo de forma orgânica ou paga, não tem problema. Porque se o Mercado Livre não estiver te mostrando, será que o título está bom? Será que não? Será que aí, uma outra situação, numa campanha, o ROAS está muito alto, você não está ganhando o leilão, porque se o Ad Score do seu anúncio estiver baixo, você vai ter que complementar com o CPC. Então, está tendo impressão? Não, beleza. O Ads, né? Você pagou para furar a fila, ou seja, você está com o CPC, seu Ad Score está ruim aqui, o título está ruim, o Ad Score. E aí, você está com um CPC alto ou digno para ganhar o leilão?
Posicionamento, você é líder, gold, platino, ou seja, você tem medalha, o seu Ed Score está maior ou não, beleza. O full, por exemplo, aqui, ó, filtro, né? Os filtros chega amanhã, está ativo, ou seja, full, flex, tudo isso, os filtros que a gente viu lá para preencher a ficha técnica, tá tudo preenchido corretamente, tudo certinho, beleza? Então tá tendo impressão, primeiro passo, a gente precisa analisar. Aqui, como o curso é de Ads, então nesse caso o ROAS está adequado, mas é aquilo, né? Você não quer pagar um ROAS muito alto, muito baixo, você não quer deixar um ROAS muito baixo, um CPC muito alto. Vamos melhorar o Ad Score do anúncio. Como? Vamos mexer nele. Se tiver tudo em ordem, beleza. Fala aí, pessoal, desculpa aí interromper seu vídeo. Tá muito legal, conteúdo de qualidade, não é mesmo? Então beleza, isso aí é só uma aula do meu treinamento de Ads. Então se você tem dúvidas, se você quer aprender a como fazer suas campanhas de forma efetiva, da melhor forma possível, ter resultados, então vou deixar aqui no link da descrição o meu curso de Ads. Então clica lá se você quer aprender, se você quer vender mais, quer escalar suas vendas no Mercado Livre, link na descrição, Meli Ads na prática. Vamos voltar para o vídeo? Valeu, abraço. Segundo passo, clique. Decisão para entrar na loja. O cliente viu 20 posições. Por que ele clicou na sua? O clique é a batalha da atenção. O que gera o clique? Foto de capa. 80% é a foto que gera o clique. Aí aqui, fundo branco puro, produto nítido, sem poluição visual. Aqui, ó, fundo branco puro, o Mercado Livre está mudando isso. Ele está deixando em algumas categorias, você, principalmente com as fotos com IA, ele deixa você, não precisa o produto estar com o fundo branco puro. Mas, se for o caso, se for uma exigência ainda na sua categoria, tá com fundo branco puro, o produto tá nítido, às vezes aquelas fotos feias pra caramba, fotos nada a ver, ou se o fundo tá branco, mas tem um detalhezinho que chama a atenção, que faz o cliente olhar para clicar, e tem muita coisa, poluição visual tá ruim, enfim. Preço aparente, o preço está competitivo à primeira vista, não adianta, cara, não adianta você fazer ads para um produto muito caro. Eu sempre dou exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola vende pra caramba, mas você pagaria, ou você acha que você conseguiria vender uma Coca-Cola de 1 litro a R$50? Óbvio que não. Você pagaria, exceto ali numa balada, num hotel, numa coisa bem chique, talvez eventualmente você pagaria ali, porque, enfim, é o que tem na situação. Mas você acha que no Mercado Livre você conseguiria vender uma Coca-Cola por R$50? Não, então o preço não pode estar muito discrepante. Se tiver, ninguém vai clicar. Muito pior, na verdade, às vezes as pessoas até clicam porque está muito discrepante e vai falar, o que essa Coca-Cola tem? Né? Que está muito cara, enfim, aí é curiosidade. Selo de frete, promessa de frete de entrega rápida, então, quer dizer, tem lá, não no título, mas em algum lugar do anúncio, você está com a logística boa, você está com entrega rápida, está mostrando lá, por exemplo, chegará amanhã, chegará em breve, chegará num prazo curto, enfim, tudo isso conta. Conversão, aí depois é o terceiro passo, o fechamento. O cliente entrou no anúncio, agora você precisa convencê-lo a não sair. Matadores de venda, fotos secundárias ruins, isso mata qualquer venda. Mostre os detalhes, dimensões, mostre o produto sendo usado, principalmente em vídeos, clipes, né? Utilize isso, use e abuse dessa função, porque você imagina, porque sempre que você for criar um anúncio, for criar uma venda, um produto, pense em você comprando esse produto. Você fala, bom, se eu fosse comprar um produto similar ou algo assim, o que eu iria ver, né? Qual é o ponto? Porque o mal das pessoas também é o seguinte, ela pensa como vendedor na hora de vender e como comprador na hora de comprar. Sim, parece óbvio, mas só para você entender. Quando ela quer comprar, ela está cheia do direito. Ela quer o preço baixo, o preço mais baixo, a melhor qualidade, a melhor entrega mais rápida e etc. Quando ela vai vender, ela fala, esses compradores só querem preço baixo. Porque o comprador fica enchendo o saco, mal postei o produto, já fica... Então, você está entendendo? Você tem sempre que se colocar como comprador. Então, quando você for efetuar uma compra, o
que você olha? Você olha os vídeos, você fica na dúvida, você quer ver a qualidade do produto, você fica perguntando se uma ficha técnica mal feita, uma descrição mal feita, ou se você tiver um vídeo demonstrando o produto na prática ali, não vai te convencer melhor? Então pronto, é isso, né? Ficha técnica vazia, gera muita dúvida, não adianta, tem uma ficha técnica lá, pergunta sem resposta, pelo amor de Deus, isso nem... Não preciso nem falar, né? Mostra o abandono total. O cara fala, o cara não consegue nem responder uma pergunta a tempo, quanto mais fazer uma venda, né? E o parcelamento. Às vezes o parcelamento, cara, o problema não é nem tanto o valor final, sim se a prestação vai caber no bolso da pessoa. Então, se você vende principalmente produto mais caro, ticket mais caro, por exemplo, acima de 500, acima de 300, 400, 500, às vezes, se você fizer um parcelamento que a parcela caiba no bolso do cliente, às vezes ele prefere do que um produto um pouco mais barato, pagar à vista, aquela coisa toda. Então, às vezes, parcelamento sem juros aumenta a conversão, né? E aí, o pós-venda, o ciclo infinito. E por que falo o ciclo infinito? Que a venda não acaba no envio. Na hora que você vendeu, enviou, ali não acaba. Tem que ter o pós-venda bem feito. E aí, uma reclamação ou devolução afeta a sua reputação, que derruba suas impressões, a etapa 1, por isso que é um ciclo infinito, reiniciando o ciclo de forma negativa. Se você tiver muita devolução, vai impactar a impressão, porque o Mercado Livre não vai mostrar você, o seu ad score vai baixar, e aí você vai reiniciar o ciclo de forma negativa. E aí o segredo, né, que aí coloca aqui, mas enfim, são várias situações, mas a embalagem segura, envio rápido e suporte imediato em caso de problemas garantem que o funil continue rodando, tá? Então, principalmente se o cliente abrir uma reclamação, se o cliente abrir uma devolução lá, se você não deixa até o último dia para responder, porque às vezes você consegue reverter, às vezes você consegue fazer com que o cliente mude de opinião e encerre a reclamação, né? Às vezes você consegue até fazer com que ele devolva, mas compre novamente com forma de troca de produto, porque às vezes ele comprou errado, aí você explica, fala, não, mas ó, esse produto aí você se enganou, tudo bem, a gente pode devolver e depois refazer a compra, a gente vai reenviar, não tem problema nenhum, fique tranquilo, porque pelo menos você faz uma segunda compra que ela pode até cobrir um possível prejuízo que você teve na primeira devolução, tá bom? É isso aí, pessoal. Esses são os quatro passos de uma venda. Vocês têm que decorar isso aí, aprender, deixar na sua mente, interiorizado. Se você não entendeu, volta o vídeo, mas se você entendeu, se você quiser, imprime isso aí, vou deixar aqui para vocês baixarem, imprime, e aí você deixa sempre aqui para você ficar olhando, né? Ficar vendo, para você nunca esquecer, principalmente quando você for analisar uma campanha, porque esses passos são muito importantes, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima aula, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.